Chegou o nosso Tecuntai, nosso convite, a pausa no meio da semana. Eu já tô aqui com o meu chazinho, que do dia 10 do meu calendário de chás, que eu já abri com vocês no outro dia. Então hoje é dia 10, é um chá que leva gengibre e bora atiçar as nossas ideias, porque hoje o nosso Tecuntai vai falar sobre criatividade. Eu acho que a gente tá na época do ano mais propensa a ações criativas. Acho que o Natal, o fim de ano, ele dá esse ar assim de renovação, de ideias novas. E onde está a criatividade, né? Esse dom dos artistas, dos criativos, das pessoas que nasceram com isso. E aí tá uma grande mentira que muitas pessoas contam e aí eu vim trazer 5 coisas para vocês entenderem sobre criatividade. Então fica comigo nessa pausa, porque hoje essa pausa, ela tá bem significativa, entendeu? Essa pausa hoje de 15 minutos, se conecta comigo, faz o seu chazinho, anota essas frases, que hoje, assim, é aquele recorte pra a semana, pra fechar esse ano de uma forma muito incrível. Criatividade, pra mim, ela tá muito ligada aos valores e como eu enxergo a vida, sabe? Mas isso foi algo que desde criança eu fui muito estimulada a trabalhar a criatividade, a crescer fora da caixa. Então, acho que é uma coisa que é estímulo. Então, primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que criatividade não é dom, tá? Ele é muito da escuta. Escutar ti mesmo, escutar o que o entorno tá mostrando, ouvir. E aí vem uma coisa que eu acredito muito, né? É uma conexão sensorial. A criatividade, ela acessa os teus sentidos, o cheiro, as misturas, e quem ainda não consegue acessar esse seu lado criativo é porque muitas vezes não está se permitindo esse momento de pausa, esse momento de percebe o seu entorno. Então anota aí. Sentidos. Criatividade é uma conexão sensorial. Então, para tu acessar a mais ideias, resgata esse lado sensorial. Esse lado de ouvir, sentir, perceber. Você vai estar aí tendo a possibilidade de ter conexões. Aí vem uma segunda coisa que eu acho muito importante sobre criatividade. Criatividade está nessas misturas inusitadas da vida. Eu lembro de uma aula que eu tive com um mentor meu, que ele falava: o cara que pegou o waffle, né, a bolacha waffle, né, e pegou e olhou para o sorvete que servia num potinho e juntou e fez a casca de sorvete, foi um cara que pegou coisas improváveis e uniu e transformou no cascão que a gente tem das casquinhas de sorvete. Então essas misturas improváveis ensinam muito sobre criatividade, que nós não somos caixinhas, né, rotuladas. E hoje, quando a gente fala em marca pessoal, e é um estudo que eu me aprofundo cada vez mais, é que pra gente conseguir viver nesse mundo tão dinâmico, tem que entender que nós somos as grandes misturas improváveis. Eu sou uma publicitária que amo esse universo das marcas, amo essa construção que a comunicação tem, mas não me limito só a isso, né? Não me deixo ser apenas e somente isso. Eu acho que o mundo ele é tão abundante que hoje a gente está se conectando e se misturando. Então, a segunda frase para você ter muito claro sobre criatividade é que ela está nessas misturas improváveis. E quanto mais a gente vai entendendo sobre isso, mais a gente vai conseguindo ser autêntico. E aí vem a terceira frase para vocês sobre criatividade. A criatividade, ela tá conectada às nossas lembranças de quem nós somos. E com isso faz com que a gente esteja muito conectado com a nossa autenticidade, que é escutar nós mesmos. Então percebe que a gente já falou sobre 3 frases que a criatividade ela não é um dom, ela é escuta. Então atiça os teus sentidos, presta atenção
sente o cheiro, a lembrança, o gosto, escuta as pessoas. Muitas ideias criativas surgiram de conversas com outras pessoas. Tá, a segunda frase, a criatividade está nas misturas improváveis e naquela combinação de astróloga com números, né, que a astrologia tem muito a ver com números. E daí quem é que misturou os astros com o dia que tu nasceu? É uma combinação muito improvável e criou, né, esse universo aí da astrologia, da numerologia, que é incrível, que é fantástico. E aí hoje se tu pega e junta esse ponto, né, a numerologia e com uma pessoa que é da área da nutrição, aí como o seu signo manifesta a sua dieta, e aí você vai criando 1001 possibilidades. E o 3 é que quando a criatividade está em ouvirmos a gente mesmo, a gente se conecta com a nossa autenticidade, que é sermos nós mesmos, né? Escutarmos nós mesmos. E uma coisa que tanto falaram nesse último ano, né? A autenticidade foi uma palavra assim que quase que esgotou de tanto que falaram. Ai, tem que ser autêntico, tem que ser autêntico. Mas como é que a gente é autêntico quando a gente aprende a voltarmos para nós mesmos, né? E quando a gente volta pra gente mesmo, a gente acessa a quarta frase sobre criatividade. A gente aprende a ser ousado. Criatividade exige ousadia. Pra gente saltar pro mundo as nossas ideias, a gente precisa entender que a gente não vai agradar todo mundo, que a gente vai incomodar muita gente. E que era isso, azar, você tá aqui no meu Te Contar de toda quarta-feira nesse convite à pausa. Tô aqui tomando meu chazinho e que eu lembro quando eu comecei a ideia do Te Contar, eu comecei no perfil da Laquetai, porque eu disse, lá tem menos pessoas, eu vou me expor menos. Na época tinha menos pessoas, hoje o perfil da Laquetai cresceu mais do que o meu. E aí, o que aconteceu? Eu criei um formato, né, que sempre o Olaquetai, o Te Contar sempre foi esse formato de ser uma live e um convite, né, esse momento de inspiração, de reflexão. E aí eu dizia assim, mas sabe quem que vai se conectar comigo? As pessoas que estão muito alinhadas. E eu criei um universo tão forte. E se eu mostrar pra vocês a minha caixinha de chá, vocês vão ficar impressionados. Porque hoje já é uma assinatura minha, né? Dentro da minha narrativa, dentro da minha construção da minha marca pessoal, o chá. E é um ritual que ele não começou comigo agora. Ele começou comigo desde criança. Por quê? Porque eu chegava em casa do colégio e eu sempre tinha o chá da tarde na casa dos meus avós. E na época de férias, sempre teve o ritual do chá. Era uma coisa que já estava na minha família. A gente sempre foi do chazinho pós-almoço, do chazinho da tarde, do chá, e quando tinha aniversário, né, fazia um panelão de chá fervido com maçã, com cravo, canela, açúcar queimado. E era assim, ai, a coisa mais deliciosa do mundo. Eu me lembro dessa lembrança. Então, o Te Contar, ele não surgiu somente porque eu comecei a virar uma jovem senhora que gostava de chá. Ele é um ritual que ele já acontecia. Então, joga essas ideias pro mundo, sabe? Transforma algo que faz sentido pra ti, da tua narrativa, né? Então, e hoje o Te Contar, nossa, que sacada genial! Te Contar sempre teve na minha história, sabe? Desde criança. E aceitar que você não vai agradar todo mundo. E aí vem um ponto que é a chave, né? Dessas 5 coisas sobre criatividade. Vamos lá. Para tu acessar a criatividade, tu vai ter que entender que ela é uma conexão sensorial. Aprenda a sentir, ouvir. E a partir disso, entender que ela é misturas improváveis. Criatividade é misturas improváveis. E às vezes coisas que a gente não tá preparado. Pra gente, quando a gente começa a se escutar, a gente vai conectar com a nossa autenticidade.
E quando a gente é autêntico, a gente vai incomodar. E aí que entra essa questão de criatividade está conectada com a ousadia. E aí vem a cerejinha do bolo nessa nossa pausa dessa semana falando sobre criatividade. A criatividade está nos rituais e não na correria. Pum! Se você não entendeu isso, presta atenção. Ninguém vai ser criativo com uma rotina exaustiva, agenda cheia, 1000 reuniões, 1000 coisas, sem ter um ritual de pausa. Por isso, o Te Contai, toda quarta-feira aqui, 1h da tarde, convidando você para essa reflexão, para essa pausa na tua rotina. E mesmo que você assista a gravação, você sabe que ela vai durar 15 minutos. E também tem no YouTube. As versões do Te Contai sobem no YouTube. Você pode ir lá acessar e ver através do YouTube, na sua televisão ou no seu celular, mais cômodo do que ficar aqui assistindo a live. Mas esse convite ao ritual de toda semana você parar e ter essas 15 minutos é um convite a entender que a sua criatividade ela vai estar num planejamento e não na correria. Gente, as marcas mais criativas, as pessoas mais criativas não estão com uma pilha de coisa para fazer, sabe? E não estão nessa correria, nesse frenesi, nesse frenético. Por isso que muitas vezes as pessoas entram nessa espiral do automático e não conseguem sair dali. Porque elas não se permitem esses momentos de pausa. Porque a rotina ela tá tão acelerada, tão frenética, que não consegue parar e avaliar o todo. Eu hoje na minha sequência de stories, eu trouxe várias canecas, várias coisas que pra mim, aqui quando eu caminho e olho, é sempre o que me atrai. Por quê? Porque eu adoro encontrar uma caneca nova. Olha essa aqui que tem uma... é redondinha, tem coloridinha no fundo, tem... e aí aqui, inclusive eu uso as canecas pra botar as minhas canetas aqui na minha mesa. Essa aqui é dos Ursinhos Carinhosos, super nostalgia, né? E essa aqui do Pantone, eu amei tanto ela que eu disse, não posso botar ela em uso. Pantone, né, que traz a cor do ano, agora todo... Inclusive falei no Blá Blá Marketing, corre lá pra ver. Eu disse, não, vou deixar essa aqui do Pantone porque ela tem tudo a ver com a minha proposta dentro aqui do meu escritório, né? Porque eu tô aqui na minha mesa de trabalho, aqui no meu ambiente. E aí, gente, é fantástico ver tudo isso. As pessoas olham pra mim e dizem, como tu é criativa. Não é que eu criei rituais. Eu fui aprimorando isso. E vem o que é a maior crença que tu pode ter sobre criatividade. Não é dom. É consistência. É tá o tempo todo aprimorando. É o tempo todo tá nutrindo. E aí quando eu olho agora essa época do Natal, eu vou nas lojas, eu vejo as canecas, as louças, as linhas que são produzidas, eu sempre paro e penso. A criatividade vem desse olhar, desse voltar pra nostalgia, pra infância, pra história. Todas as marcas, cada uma tem seu storytelling, de onde veio. E aí a gente muitas vezes reaprende coisas que a gente tinha esquecido. Porque entra nessa loucura da rotina agitada. Então assim, ó. Gente, hoje é dia 10 de dezembro. Daqui a 2 dias a gente vai entrar no portal energético 12/12 para fazer o último encontro do Clube do Despertar. Falamos do Clube do Despertar ontem na live do Despertar. E eu te convido. Se você tá empacado, se você tá, sabe, sem criatividade, se permita essa pausa de 5, 10 minutos, coloca um pouco das ideias que estão assim na tua cabeça, se você não tá conseguindo, bota lá no papel. Como é que eu vou colocar alguma coisa em prática, Thay? Primeiro, descarrega tudo que tá no teu download e coloca no papel. Depois, você começa a ver qual é a ideia,
né? Qual aquele ponto que você acha mais interessante você trabalhar. E aí você escolhe uma coisa, prioridade, e tenta desenvolver como é que você vai colocá-la em prática. Por exemplo, o Tecuntai começou desse conceito, dessa criação, eu criei lá no começo uma logo, aí eu desenhei o formato, como é que eu ia fazer, eu comecei ela na aula Ketai, depois eu migrei pro meu perfil, né, e depois eu compartilho com a Ketai, então ficou os dois perfis, porque eu senti que conectava mais com a Taine do que só com a aula Ketai, e aí eu fui desenvolvendo, comecei a falar de determinados assuntos, depois eu fui vendo que funcionava dessa forma e assim eu fui criando. Então, esse é o meu convite. Escolha uma ideia, tenta ver como você vai colocar ela em prática. Realmente, início, meio e fim. E vai avaliando como é que ela vai sendo construída. E assim vai surgindo as ideias criativas para o mundo. Sem passe de mágica, sem fórmulas mágicas, apenas você entendendo como que isso acontece. E se você colocou em prática, manda no direct depois, quando você colocar as suas ideias em prática, eu vou querer saber mais sobre isso. E esse encontro hoje do Tecuntai foi muito significativo, porque fala de uns valores que eu acredito muito, que é a criatividade. Eu vejo você na próxima quarta-feira, na nossa pausa desse meio da semana. Até lá. Beijo!